Boa tarde. Estamos aqui em nossos estudos OBS, diretamente de Fortaleza, Parangaba, em mais uma audioconferência, diretamente com o centro, com o Claudon Luceno. Vamos falar mais uma vez sobre futebol, sobre as rodadas do final de semana, fechando os campeonatos regionais, ok? E encerrando, por sua vez, essas competições para retomar agora o campeonato nacional, né? Ok? Vai daí então. Boa tarde. Começando pelo Rio de Janeiro. O Flamengo vence o Fluminense nos pênaltis e é tricampeão. Do jeito que vai, o Flamengo vai para ser tetra no próximo ano, viu? Porque não tem adversário. O Botafogo é um time instável, o Vasco também. O Fluminense razoável, mas o Flamengo é Flamengo, tem um elenco super forte e vai para ser tetra. Não tem por não, é o melhor elenco. Viu? Parabéns ao time do Flamengo. Mudou o treinador, esse treinador também que veio do Flamengo é bom, é aquele cara que estava no Cruzeiro. É um bom treinador. Mas não adianta ter só treinador ou ter só elenco, tem que ter as duas coisas, né? O Flamengo tem. Agora eu não sei como é que vai ficar aí. Alguns jogadores que estão insatisfeitos, né? Como o Cebolinha, porque não é titular. Tem outros jogadores aí que. Mas um elenco daquele ali é complicado, o cara querer ser titular absoluto, né? É um negócio que tem que rodar mesmo, tem que ficar revezando os jogadores, faz parte aí, ok? Vamos lá então. É o que Fortaleza fazia aqui, né? Tinha um elenco grande e o menino ficava rodando, que eram muitos jogadores de qualidade. O problema é que passou muito tempo aqui e de repente arriou mesmo, né? Vamos falar do Campeonato Paulista, o Palmeiras vence de novo o campeonato. E parabéns ao time do Novo Horizontino, formatou um time muito bom e chegou na final, desbancando o Corinthians, o Santos. Uma surpresa foi a Portuguesa da Sport, que saiu da Série A2, foi para a Série Principal Paulista e ficou em quarto lugar no ponto geral. No ponto geral, antes da final, ficou em quarto lugar, na frente do Corinthians. É incrível, né? Parabéns ao Portuguesa, foi retornando aos poucos, que era um time grande e caiu, mas agora está se ajeitando de novo. Né? Parabéns ao Palmeiras, mereceu ganhar o campeonato. Ok. E agora, destaque aí para São Paulo, de ontem para hoje aí teve baixa de treinador, né? Houve a admissão de Crespo. A imprensa diz aí que foi desentendimento, ou foi uma entrevista que ele deu por último, ele criticou esse processo de renovação do time, que nem sempre treinador é ouvido, né? E o time não contrata e quer resultado, aí o treinador é quem leva a bordose, né? Aí, por conta dessas críticas dizem também de um desentendimento dele com aquele Lucas, né? Era um bom jogador que estava na Europa. Mas o São Paulo, infelizmente, também não se deu bem com o retorno desses jogadores que vinha da Europa, né? Esse Lucas não jogou bem, é um cara que se machuca muito. Depois teve um da seleção brasileira também lá que também se contundiu muito, não vem jogando direito e é jogador caro, que ganha um absurdo. Daí a explicação do time não ter ido para a final, time em crise, né? E aí Corinthians também saiu da competição. Mas vamos em frente então, vamos lá falar lá do Paysandu. O Paysandu venceu o Remo, com o time do Remo hoje na primeira divisão, com mais jogadores de qualidade, mas acontece sempre isso, né? E o Paysandu foi rebaixado para a Série C, formata um time e vence o Campeonato Paraense. É incrível, né? Parabéns ao Paysandu, ressurgindo de novo, em cima do seu maior adversário, que é o Remo. E o time do Paysandu está tentando se estruturar aí para Série A. Eu acho difícil a manutenção, porque ainda eu assisti o primeiro tempo do jogo, eu vi pelo menos assim, uns três jogadores de destaque, mas é muito pouco, né, para uma competição que vai ter Flamengo, Corinthians e toda a elite aí do futebol. Aí tem que mostrar mais serviço, tem que ser ousado como foi o Mirassol no ano passado e ousado como
foi o Novo Horizontino agora, ok? Vamos falar então lá do Campeonato Mineiro. 1x0 para o Cruzeiro, maior baderna do mundo, esculhambação, não houve mais jogo. É uma vergonha, final daquele jeito, né? A expulsão de 22 jogadores, todo mundo foi expulso. Vergonhoso. Olha o Campeonato Mineiro. Se fosse aqui no Nordeste, eles baixavam o cacete a esculhambar, mas como foi no Sul, ficar a impressão toda caladinha, ninguém diz nada. Na verdade, foram 23 jogadores expulsos. 23. A maioria foi expulso depois que terminou o jogo, que não tinha como o árbitro sair distribuindo, né? Ele foi só anotando com a ajuda do VAR e depois mandou o relatório aí com um resultado. Uma vergonha, uma vergonha. É uma competição de final de campeonato mineiro, que é uma competição de primeiro nível, chegar a um ponto daquele. Mas quase todos tem esse negócio. Lá no Paraná também já aconteceu muitas vezes com Curitiba, com Internacional e Grêmio. De vez em quando tem esses negócios de quebra-pau, né? Futebol nosso ainda é muito amador para essas coisas, eu acho. Cheio de muitos jogadores já experientes, não é nem. Mas é isso mesmo. Vamos lá então. Próximo aí. O Campeonato Baiano, o Bahia venceu de virada o Vitória na final. Ganhou também, porque mereceu, né? É um time superior ao Vitória. Tá? Eu assisti o primeiro tempo, um bom pedaço, o Vitória estava se segurando bem, estava segurando o Bahia, estava até ganhando. Aí no segundo tempo o Bahia foi, virou o jogo e ganhou. Mas o Bahia é superior, não tem comparação desse não. Não tem comparação. O elenco do Bahia é bem superior. Isso eu não tenho dúvida, não. Apesar do Vitória também ter contratado alguns jogadores e tudo mais, mas o Bahia tem mais estrutura, na minha opinião. E tem um treinador aí de elite, né? E tá segurando o cara. Não é negócio de uma competição e todo mundo querer levar e ele liberar, não é assim não. Ou seja, tá levando a sério, né? Aí justifica o Bahia ser hoje o melhor time aqui do Nordeste, né? Desbancando aí o Fortaleza, que está numa situação nada boa e promete que vai ficar lá entre os 6 aí no Brasileirão. Ok? Ok. Só uma coisa, aquele jogador do Vitória vinha para o Ceará, Muralha, um volante muito bom do Atlético Goianiense. Eu vi ele jogando, o cara é bom. É um volante que sobe, vai para o ataque, aí o Ceará o cara já estava aqui treinando. O Vitória ofereceu 10 mil reais a mais e os caras deixaram ele embora. O nome é Baralhas. É Baralha. Muralha, Muralha é aquele goleiro do Flamengo, né? Que veio lá do Paraná, né? Ele foi pro Mirassol. Entendeu? E aí. E sim, vamos falar também lá do Rio Grande do Sul também, né? O Grêmio levou. Deu de 4-1 no Internacional. Deu uma goleada no Internacional. O Internacional se acabou. Leva uma goleada do Grêmio no final. Foi uma lapada, viu? Campeão gaúcho o Grêmio. Pois é. E considerando também que o Grêmio também não tá lá esse balaio todo, não, né? De novo. Está em formatação novo time. Mas meteu uma chibata no Internacional. Sem dó, 4-1. Já o campeonato pernambucano, o Sport também meteu 6-3 no Náutico também, né? Foi campeão pernambucano. No Timbu, né? É o time do Náutico. Mas, ó, o futebol pernambucano tá em frangalho, né? Porque Santa Cruz há muito tempo que vive ali no, no zumbismo. Náutico é outro também que oscila, de vez em quando vai para a Série B, mas não está bem também. E agora é a vez do Sport, que entrou numa crise porque foi gastar, além do orçamento que tem, né? Foi dar o passo maior do que a perna, fez um bocado de besteira. Começou com aquela contratação de Vanderlei Luxemburgo, pagando
quase 1 milhão para vender o Luxemburgo, como se fosse um time da Europa, né, que paga em euro. Quer dizer, quebrou a cara e hoje está aí, ó, com problemas de financeiro, né, e estrutural. Eu não sei como é que vai ficar, não. É um time grande, pode se recuperar, mas é um dos adversários aí do Ceará, Fortaleza e aqui dos clubes do Nordeste, né? Mas muito, é uma pena, né, que o futebol nordestino já foi mais competitivo, né? Aí a gente teve até futebol alagoano aí, futebol do Rio Grande do Norte, né, que uma época o ABC e o América dava conta aí do Maranhão com Motoclube e o Sampaio Corrêa, né? E o Pará é outro também que ficou também muito tempo aí no ostracismo, né? Tanto o Paysandu quanto o Remo ficava ali, principalmente o Remo andou até pela Série D, sei lá, né? Desceu, foi lá no inferno, pagou os pecados, o purgatório. Agora conseguiu voltar para a Série A, mas aí eu acho muito difícil com o elenco que está ali. Agora tem torcida, para ter uma estrutura boa, infelizmente, aí só Deus sabe, né? Torcida não falta lá em Belém, tanto para o Paysandu para o Remo. Todos os jogos são lotados. Eu não entendo por que o futebol paraense caiu tanto. A administração mesmo. Beleza, então. Vamos encerrar por aqui. Foi só uma. Vamos lá então. Prossiga daí, para encerrar. O Ceará decepcionou a torcida. Treinadorzinho velho fraco, entregou o jogo no segundo tempo. Tá todo mundo dizendo, no primeiro tempo o Ceará jogou direitinho, 8 minutos ele fez 3 alterações que acabou com o Ceará. Ele, na coletiva, disse que assumia a responsabilidade da perda do campeonato. Aí não interessa mais para a torcida, não. Perdeu, acabou, né? Não adianta fazer a minha culpa, não. Ele assume a irresponsabilidade. Na verdade, eu diria a incompetência. O Ceará contratou esse cara aí porque sabe que o perfil dele é retranqueiro, é aquele que usava aquele princípio de Zagallo, né? Que é melhor empatar do que perder. Eu só pensava nesse tipo de coisa, e aí o futebol ficava à deriva aí por conta dessa mentalidade, né? Embora muitos achem Zagallo lá esse balo, para mim, eu tenho muito questionamento sobre ele, ok? Saiu o Calel Condé, todo mundo esperando o treinador para jogar para cima. Você se lembra daquele treinador chamado Sérgio Soares? Pois é. Se lembra do Sérgio Sim, Soares? sim. Ele Foi até, muito ele até teve uma campanha boa aí na da portuguesa. portuguesa. Pois é. O treinador que chegou aqui no Ceará, e o Ceará jogou para frente, ainda me lembro, que era Bio e Magno Alves. O Ceará, a defesa do Ceará era ruim e ele só tinha um volante, ele jogava com todo mundo na frente. Foi o único treinador desses últimos daqui que o Ceará jogou para frente, nunca jogava para trás, ele, Sérgio Soares. É. Faz falta Mas, hoje. mas aí perdeu. O primeiro jogo foi desastroso, foi um dos piores jogos que eu já vi na minha vida. O primeiro jogo da decisão. Dois times, dois treinadores retranqueiros, um com medo do outro, com um time medíocre, de um lado e do outro. E aí o segundo jogo eu vi um pouquinho, o Ceará estava um pouquinho melhor no primeiro tempo, depois segundo tempo foi desastroso e aí mereceu ter perdido mesmo. E aí vai para conta dessa diretoria incompetente. Beleza? Pois tá. Só um comentário. Ontem eu ouvindo o Ibernon e ele dizendo, não, foi o mexicano. Teve um pênalti pro Fortaleza. O seu Luiz Otávio derrubou um cara do Fortaleza dentro da área e o VAR me chamou. Ele disse, foi pênalti. Não sei se você viu, você não assistiu o segundo tempo, não. Não vi não. Foi pênalti pro Fortaleza, ele derrubou o cara dentro da área. E o árbitro passou por não, se levanta. Foi o Crispim ou foi o Lucas Priol. Derrubou dentro da área. E outra coisa, só para terminar. O gol foi falha do Luiz Otávio, ele fez o gol e falhou. O menino disse que ele não chegou junto com o atacante, ele deixou o cara chutar, era para ter travado na hora. Botou só o pé. Deixou o cara bater, estava batendo o pé lá no ar, e o goleiro estava adiantado. O menino estava muito, muito na frente, se ele tivesse dentro da área, ele tinha tirado. Mas esse negócio de se, aí já perdeu. Aí vai
lamber a rapadura da vingança agora, para esperar o próximo. Tava com 2 campeonatos invicto, Na ganha em frente. cima do Fortaleza, né? É. Pelo menos não perdeu, né? Que ainda continua aquela É. escrita lá, né? Ainda continuou Beleza. 13 partidas sem perder. Ok, então, vamos. Beleza, vamos encerrar aqui então, ok? É, até a próxima. Uma boa tarde, então. Valeu.